Boa tarde, passando aqui para deixar uma reflexão da caminhada, a qual o Espírito Santo ministrou ao nosso coração ainda há pouco. E eu gostaria aqui de compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que Deus colocou em nosso coração. E nós vamos meditar no seguinte tema e na seguinte questão. Dentro de uma sociedade excludente, nós precisamos aprender com Jesus a sermos uma comunidade inclusiva. Porque, na verdade, hoje nós enfrentamos uma questão complicada dentro do meio evangélico e em nossos meios, de convivência. Porque, na maioria das vezes, a nossa convivência está entre cristãos. E é difícil para o cristão hoje deixar a religiosidade, e eu posso dizer assim que tem um ranço também em nosso meio com essa questão da exclusão social. Em todo tempo nós sabemos e pregamos que Jesus ele veio para salvar o pecador. E nós sabemos que Deus ama ao pecador, mas ele abomina o pecado, como diz a sua palavra. Então, em momento algum, em nossas pregações, em nosso meio, de convivência espiritual, nós deveremos, como servos de Deus, excluir qualquer pessoa do nosso convívio, seja um tipo de exclusão por questões de opção sexual, por questões financeiras, por questões de poder aquisitivo. Nós devemos amar todas as pessoas indistintamente, independente das escolhas pessoais e condições que elas vivem ou sobrevivem, Porque, na verdade, hoje, muitos passam pela sobrevivência e não exatamente por uma vida em si, por uma vida digna, por uma vida que honre o nome do nosso Deus. Mas nós vemos na palavra do Senhor, e é esse texto aqui que fala muito ao meu coração, e ainda há pouco o Espírito Santo colocou ele dentro de nós, enquanto nós meditávamos, em vários trechos da sua palavra. Está lá no livro de Atos, no capítulo 10, versículo 34, e que nos diz assim: Então falou Pedro dizendo: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Mas para que Pedro pudesse chegar a essa conclusão e a essa afirmação, ele passou por uma situação onde ele foi desafiado pelo próprio Deus, a olhar para dentro de si, a olhar para os seus valores pessoais, e até mesmo levou Pedro a questionar a sua base religiosa, porque Pedro veio do judaísmo, E antes dele chegar a essa conclusão que nos fala aqui o versículo 34, ele passou por uma experiência que serve de lição para todos nós. E vem a pergunta: nós temos sido uma comunidade cristã inclusiva ou nós temos sido uma comunidade cristã excludente? E para que Pedro chegasse a essa conclusão, ele passou por uma experiência que envolveu um homem chamado Cornélio. Quem era Cornélio? Segundo a Bíblia, aqui em Atos 10, no primeiro versículo, diz o seguinte: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Ele era um romano e ele era um chefe, dentro dessa corte italiana. Ele era responsável por 100 soldados, ele era um centurião. Centurião era o militar responsável por 100 soldados, então ele tinha pessoas debaixo de suas ordens. E eu acredito que Cornélio fosse um homem realmente importante na sociedade daquela época, E a Bíblia fala de umas características interessantes sobre ele. Como romano, ele não era adepto do judaísmo, Ele era considerado gentil pelos judeus.
Mas o versículo 2 do capítulo 10 diz algo interessante para nós a respeito de Cornélio, esse centurião da corte italiana, esse responsável pelos soldados romanos. No versículo 2 diz que ele era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa e fazia esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Vejam bem as características desse homem, Cornélio. Que coisa maravilhosa! Ele não tinha uma religião, ele não era praticante de uma religião, no caso ali ele não era judeu, né? Mas a Bíblia fala que ele servia a Deus com toda a sua casa. Isso traz para nós uma lição muito importante quando nós questionamos, né, que aqueles que não frequentam uma igreja evangélica não são de Deus. Isso é uma mentira. Porque o fato de ser a Deus não está relacionado a frequentar um templo, mas está relacionado a valores internos de uma pessoa. Então, uma pessoa pode ser boa sem ter religião, e uma pessoa tendo religião pode ser completamente má. E isso biblicamente é aceito, biblicamente é pregado. Porque Jesus pregou isso o tempo inteiro. Quando ele questionava os judeus, os fariseus, chamava de fariseus, hipócritas, raça de víboras. Por quê? Eles tinham uma religião. Eles eram adeptos de uma religião e essa religião tinha valores morais, mas eles não praticavam. Eles exigiam dos outros coisas que nem mesmo eles com um dedo, como Jesus falava, eles conseguiam carregar. Como Jesus disse, né? Eles exigiam tanto das pessoas e eles acabavam engolindo camelo e coando mosquito. Quando Jesus falou isso, se referia a questões que eles, por serem extremamente zelosos pelo cumprimento das leis judaicas, eles com temor, né, a Deus, num sentido, eles davam o dízimo até das hortaliças. Eles davam o dízimo do endro, do cominho e da hortelã, mas eles não praticavam a misericórdia, a justiça e o juízo. Então Jesus chamou esses religiosos de fariseus, de hipócritas, que eram interesseiros, e eles tratavam bem as pessoas que possuíam posses, mas eles desprezavam o direito da viúva, o direito do órfão e o direito do estrangeiro. Então eu pergunto, para que servia a religião desses judeus? Para nada. Mas aqui nós vemos algo interessante, e se está na palavra de Deus é porque é importante para Deus, é porque faz sentido no coração de Deus. E aqui está registrada essa história, que o Cornélio era temente a Deus e servia a Deus. Ele não frequentava a sinagoga, mas ele servia a Deus com sua casa. Ele fazia esmolas, ou seja, ele ajudava as pessoas carentes e de contínuo orava a Deus. Fica aqui uma pergunta: quantos dentro da igreja têm essa prática diária, contínua de oração? E às vezes nós vemos pessoas sem religião ou pessoas que professam outras religiões, que têm muito mais compromisso com Deus do que nós, que dizemos ser os servos de Deus, os famosos crentes, né? A Bíblia diz que crente até o diabo é, ele crê em Deus e estremece. Mas nós temos sido chamados no tempo de hoje a vivermos como cristãos. Cristão é aquele que serve os ensinamentos de Cristo. E é interessante que Pedro, até chegar a essa conclusão que Deus não faz acepção de pessoas, e apesar de ter convivido com Jesus durante 3 anos do ministério dele aqui na terra, Pedro ainda não tinha passado por uma conversão genuína e verdadeira, até porque ele tinha se entregue a Cristo, ele tinha se voltado para Deus, ele já tinha sido cheio do Espírito Santo,
Mas eu creio que, como a Bíblia diz, a conversão é um processo contínuo. O que é um processo contínuo? A gente vai melhorando cada vez mais. E Pedro ainda tinha que passar por muitas experiências até chegar ao nível que Deus desejava para a vida dele. E ele teve que passar essa experiência aí e ser amolado, né? Ser moldado através da vida e das experiências de um homem gentil, de um homem que não tinha a mesma religião que ele e que não servia a Deus dentro de uma estrutura física, não estava dentro de uma sinagoga, mas ele fazia coisas que agradavam ao coração de Deus. Então ele era temente, ele servia a Deus e ele orava a Deus continuamente. Esse homem, diz o versículo 3, observou claramente numa visão, cerca de 1h09 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. E este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para memória de Deus. Olha que coisa interessante. Ele não era um religioso clássico, mas ele tinha uma intimidade tamanha com Deus e experiências com Deus, de tal maneira que um anjo apareceu para Cornélio e ele não ficou assustado, ele não ficou apavorado, mas ele teve temor. Temor é diferente de medo. Então, mais uma característica de Cornélio, desse homem sem religião, ele tinha uma característica que agrada o coração de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Apocalipse diz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegado o dia do juízo. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos aprender com esse homem sem religião o temor a Deus. E ele teve temor a Deus. Quantas pessoas no nosso meio cristão não têm temor das experiências sobrenaturais que alguns servos de Deus têm e possuem? Quantos no nosso meio não têm temor das experiências, né, que ele não experimentou ainda, mas que outros experimentam e por isso escarnecem e zombam? Aqui está o exemplo de um homem que não era religioso, mas tinha experiência com o sobrenatural de Deus. E o anjo, quando apareceu, declarou para Cornélio: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para memória diante de Deus. Há um memorial lá no céu, né? Onde são escritas todas as nossas obras. Então nós seremos julgados pela nossa fé, mas nós também seremos julgados de acordo com as nossas obras. E isso é o que dá origem aos galardões. Mas nós não vamos entrar aqui nessa questão. Nós vamos focar nessa situação desse homem que agradava o coração de Deus sem ter religião. E o anjo apareceu e deu uma ordem para Cornélio: agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com seu irmão curtidor, cuja residência está situado à beira-mar. E logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 de seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Aqui nós vemos mais 2 características nesse homem sem religião. E eu vejo a obediência. O temor gera obediência. O temor leva à obediência. Quando nós tememos a Deus, nós obedecemos a tudo que Ele nos manda. E esse homem aqui, ele foi temente e ele foi obediente, sem questionar o que o anjo mandou. Olha que coisa interessante desse homem. Quantas vezes nós que servimos a Deus e dizemos que temos uma religião, questionamos a uma ordem dada por Deus, porque essa ordem não passa pelo nosso crivo da nossa aprovação.
E muitas vezes nós precisamos aprender que nem sempre aquilo que Deus manda a gente fazer é a nossa vontade, mas nós precisamos aprender a obedecer como servos de Deus. Mas a obediência vem pelo temor. E muitos do nosso meio que são excludentes com os que não têm religião, não tem esse temor. E esse homem sem religião deixa essa lição para nós. Essa é a parte que eu gostaria de ter destacado a respeito de Cornélio. E logo em seguida ele já chama os seus soldados que estavam debaixo das suas ordens e manda que eles executem tudo o que o anjo disse que ele deveria fazer. E mandou procurar então a Pedro. Do lado de cá, nós vemos Pedro, como nós já falamos, né? Caminhou 3 anos com Jesus, era um judeu, conhecedor das leis judaicas, com certeza praticante das leis também, antes de ter tido um encontro com Jesus. E nós vemos o oposto, totalmente contrário de tudo aquilo que aconteceu relacionado a Cornélio. Porque nós vemos Pedro, que era para dar um exemplo, sendo o oposto e sendo excludente. Cornélio era inclusivo, porque ele dava esmolas mesmo sem saber para quem ele estava dando. E eu tenho certeza que não dava só àqueles que tinham a mesma forma de pensar dele, mas ele dava sem se preocupar com as pessoas que estavam recebendo, quais eram as características das pessoas que estavam recebendo através das mãos dele. E isso agradava a Deus. E a mesma experiência do outro lado, assim como o anjo apareceu para Cornélio, Deus manda também um anjo lá na casa de Pedro. E nós vamos ver aqui um pouquinho o que aconteceu, quais foram as reações de Pedro quando foi visitado pelo anjo do Senhor. No versículo 9, no dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao telhado por volta da hora sexta, a fim de orar. Ele seguia ainda as regras do judaísmo, né, que tinham horários específicos para fazer a sua oração. Ou seja, isso aqui mostra para a gente que Pedro era realmente religioso e cumpria, né, as regras da religião. E estando com fome, no versículo 10, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Pedro teve aqui um arrebatamento, né, de espírito. Então ele viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era abaixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que dirigia a ele e disse: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou-lhe: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Olha que interessante. Muito diferente as atitudes de Pedro e as atitudes de Cornélio. Primeiro que Cornélio, assim que ouviu a voz do anjo, teve temor. Assim que teve a oportunidade, saiu para cumprir uma ordem de Deus. E nós vemos Pedro, onde tem uma experiência linda com Deus, através de um arrebatamento, através de uma visão espiritual ali, onde o anjo também aparece a ele. E vamos trazer assim para a realidade da situação. Ele estava com fome, né? Aparecem os animais e ele questiona o anjo. Foi uma ordem dada pelo céu: levanta-te, Pedro, mata e come. E ele questiona porque feria os princípios da religião dele, daquilo que ele havia aprendido. E ele ainda questiona, né? De modo algum, porque jamais comi coisa imunda.
né? Interessante que com Cornélio o anjo só falou uma vez. Com Pedro, o anjo teve que repetir por 3 vezes a mesma coisa, até que entrasse na cabeça desse cabeçudo religioso aquilo que Deus havia dito para ele: levanta, mata e come. Era para ele obedecer. Mas ele, apesar de ser religioso, não conhecia o caminho da obediência. E o anjo disse para ele: não chames impuro aquilo que Deus purificou. O que quer dizer com isso? Todas as coisas foram feitas por ele e para ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, todos os alimentos, todos os animais, tudo que Deus criou para nós é abençoado. Então, Pedro não deveria questionar, porque ele já estava vivendo num novo tempo, no tempo da graça. Mas ele ainda estava agarrado aos costumes da religião. E muitas vezes nós somos desafiados por Deus. Ou vivemos aquilo que a religião determina, ou nós vivemos aquilo que o Senhor, que está acima da religião, está mandando. Cornélio não era religioso, mas ele tinha uma intimidade com aquele que está acima de qualquer religião. E aí isso acontece então, e pela terceira vez eu creio que Pedro, deve ter entendido. E no 17 diz assim: enquanto Pedro estava perplexo, presta atenção, Cornélio teve temor. Pedro ficou perplexo. Cornélio temeu a Deus, e quis logo fazer aquilo. Pedro só ficou espantado, ele ficou perplexo com aquilo que ele tinha visto e ainda ficou questionando dentro de si qual seria o significado da visão. Cornélio entendeu rapidamente, Pedro ainda demorou para atender. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Enquanto Pedro estava com a razão dele, questionando qual seria o significado da visão que ele teve, dada pelo próprio Deus, Cornélio já estava lá, com os homens dele na porta, para cumprir aquilo que Deus havia determinado para a vida dele. E ele estava com certeza desejoso de saber o que Deus queria para ele através da vida de Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito. Olha, interessante, O Espírito falava com ele, mas Pedro ainda deixava muito prevalecer a carne dele, a vontade dele, a mente dele, a razão dele, e a religião dele ainda estava acima da autoridade do Espírito Santo de Deus. Nós não podemos permitir, em hipótese alguma, que a religiosidade fique acima da vontade de Deus, fique acima da soberania de Deus e da autoridade de Deus sobre as nossas vidas. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. O Espírito Santo, por ser conhecedor da pessoa de Pedro, ainda falou para ele: vai e não duvida. Foi necessário que a experiência do lençol se repetisse por 3 vezes e descesse, mandando ele comer aqueles animais. Foi preciso 3 vezes. Prestem atenção, olha a diferença de um religioso para outro que dizia ser evangélico, que dizia ser servidor de Cristo, e era, mas ainda precisava passar por muitas experiências para aprender o que Deus queria ensinar para ele. Vai, nada duvidando. Então, descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais, a que vieste? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica,
foi instruída por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa, o testemunho dado pelos soldados de Cornélio. Nada melhor do que pessoas, né, numa condição inferior a nós, para dar um bom testemunho ao nosso respeito. E eles disseram que Cornélio era um homem reto, temente a Deus. Olha aí, ele tem um bom testemunho. Toda a nação judaica, todos os judeus sabem das coisas boas que esse homem faz. E ele foi instruído, presta atenção, o temor deles, por um santo anjo. Eles não eram servos de Deus, eles não serviam a Deus, mas eles tinham temor. E isso acontece hoje em dia ainda. Muitas pessoas que não estão dentro das igrejas temem mais a Deus, temem as consequências do juízo de Deus, do que aqueles que dizem realmente servir a Cristo. Então, olha só, ele foi instruído por um santo anjo para chamar-te em sua casa e ouvir as suas palavras. Então Pedro, né? Olha, no dia imediato, no 24, entrou Pedro em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Mais uma vez, uma característica admirável na vida desse centurião Cornélio. O que Deus tinha de bom para ele não queria só para si. Ele sabia dividir, ele sabia compartilhar, e isso é para poucos hoje em dia. Infelizmente, até no nosso meio cristão, é difícil, é complicado nós encontrarmos pessoas que se dispõem a compartilhar daquele melhor de Deus que o Senhor tem dado para a sua vida, quer sejam coisas materiais ou coisas espirituais. Aqui eu não estou falando de bens materiais, até porque Cornélio também, quando diz aqui que ele reuniu, é porque ele estava esperando receber algo da parte de Deus e ele gostaria de distribuir esse algo bom da parte de Deus com seus parentes e amigos mais chegados. Uma lição para nós como servos de Deus: nós temos sido inclusivos ou excludentes. Nós temos sido inclusivos ou nós temos sido excludentes. Porque aquele ali é bandido, porque aquela ali é prostituta, porque aquele ali é de uma religião, né, espírita. E quantas vezes nós, como servos de Deus, excluímos essas pessoas do nosso meio, do nosso convívio, sendo que quantas coisas boas nós poderíamos aprender com elas e quantas coisas boas da parte de Deus nós poderíamos estar dividindo com essas pessoas. Fica aí essa pergunta e essa reflexão para nós. Aconteceu que, indo Pedro a entrar-lhe, saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-lhe aos seus pés, o adorou. Por que ele fez isso? Por ser um homem temente, reconhecendo, né, uma autoridade na vida de Pedro. Mas Pedro levantou dizendo: ergue-te que eu também sou homem, eu sou igual a você. Pelo menos nisso aí ele tem um ponto positivo, né? Não quis para si uma glória que é devida a Deus. E na verdade Pedro entendia que a glória é de Jesus, né? Quando o Espírito age em nós é para que o nome de Jesus seja glorificado através das nossas vidas. No 26 diz assim, no 27, falando com ele, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandastes chamar? Então aqui, daí diante, Cornélio começa a relatar a experiência que ele teve com um anjo e as ordens que o anjo havia dado para ele.
É, e Pedro diz aqui, né? Eu vim sem vacilar. Na verdade, ele não foi sem vacilar, ele questionou, né? Questionou que a visão teve que se repetir por 3 vezes até que ele entendesse. Mas graças a Deus que ele entendeu, né? E aí, 33, Cornélio diz para ele: olha, portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Que maravilha de testemunho, né? Para um homem que não tinha uma religião, esse temor, essa obediência, essa determinação em fazer exatamente como Deus mandou, da forma que Deus falou, sem questionar um ponto e uma vírgula. Um testemunho de uma pessoa sem religião. Então, depois dessa experiência toda, é onde chega o versículo básico que nós lemos. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Eu gostaria de encerrar aqui deixando alguns exemplos, né? Onde a Bíblia deixa bem claro para nós que o nosso Deus não é um Deus excludente, não é um Deus que tem preferência, não é um Deus que tem pessoas prediletas, mas um Deus que se manifesta e um Deus que se revela a todos os que possuem um coração contrito e um coração quebrantado. Como diz o Salmo, a um coração contrito e quebrantado, Deus não desprezará. Deus, esse Deus que não faz acepção de pessoas, foi um Deus que escolheu Raabe, uma prostituta, para dar livramento para os 2 espias de Josué. E essa Raabe aparece na genealogia de Jesus. Esse Deus que não faz acepção de pessoas, ele escolhe a Jefité, um menor infrator, para dar livramento para o seu povo. A Bíblia fala a respeito de Jefité, que ele foi para uma terra depois de ter sido expulso de sua casa pelos seus irmãos, porque era filho de uma prostituta. Ele foi para uma outra terra distante e se juntou às pessoas de má índole, né? Se juntou a outros jovens que eram envolvidos com a marginalidade. E Deus usa Jefité para dar livramento ao seu povo. E chega um momento da vida de Jefité em que os anciãos do povo de Deus, os conselheiros, né, as pessoas de mais idade, foram procurar esse que foi considerado o menor infrator para ser chefe do exército do povo de Deus. E através da vida desse, que era menor infrator, que foi o menor infrator, foi que Deus deu livramento ao seu povo. Não foi através de uma pessoa importante, foi através de alguém que viveu todas as situações que envolvem a vida de um marginalizado, de alguém envolvido com a violência e com pessoas de mau caráter também. E no Novo Testamento, nós vemos um encontro de uma prostituta com Jesus, e essa prostituta se torna uma grande missionária. A primeira grande missionária do cristianismo foi uma mulher que viveu uma vida na prostituição. Deixo aqui essa reflexão da nossa caminhada, perguntando para você, como servo de Deus, como você tem sido? Você tem sido um servo excludente ou você tem sido um servo de Deus inclusivo? Porque o meu Deus e o teu Deus, ele não faz acepção de pessoas. Assim como é o nosso Deus, nós devemos ser. Nós devemos ser semelhantes ao nosso Pai, porque um filho, ele herda todas as características dos seus pais. E o nosso Pai é desse jeito. Como você tem sido? Fica aqui
essa reflexão e essa pergunta para você meditar. Que Deus te abençoe e até a próxima reflexão da caminhada.